Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 13 de novembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E você confere nesta edição: Bolsonaro recebe líderes do BRICS para a reunião de cúpula. Senadora se declara presidente da Bolívia sem votação no Congresso. Evo Morales diz que houve golpe. Bolsonaro anuncia a saída do PSL e confirma a criação de novo partido. Comissão do Senado aprova acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso da base de Alcântara. Embraer tem prejuízo de 314 milhões durante o terceiro trimestre do ano. Câmaras do Vale do Paraíba gastaram mais de 230 milhões de reais em 12 meses. E ao vivo nesta edição, uma entrevista com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Nós convidamos você a participar. Esta e mais notícias logo após o comercial. Até já. Estamos de volta ao vivo para o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Douglas, muito bom dia. Ótimo dia, Glauco. Lembrando que a gente está ao vivo, hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal aí com o prefeito. Você que quer participar, deixar sua sugestão, sua pergunta, deixa aí na transmissão do Facebook, a sua participação é sempre muito importante. Não tem a menor dúvida, nós queremos fazer essa entrevista junto com você. E o presidente Jair Bolsonaro se reunirá a partir de hoje com líderes do BRICS em Brasília. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na pauta estão temas como futuro do bloco, crise na Venezuela, crise na Bolívia, protestos em Hong Kong e mudanças climáticas. Bolsonaro também terá reuniões separadas com cada chefe de Estado ou governo de bloco. Além de Bolsonaro, participarão do encontro Vladimir Putin, presidente da Rússia, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Xi Jinping, presidente da China, e Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. E Bolsonaro anuncia saída do PSL e a criação de um novo partido. Eis a questão. Pois aí, o presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira em uma rede social que decidiu deixar o PSL e criar um novo partido, chamado Aliança pelo Brasil. Bolsonaro publicou a mensagem após ter se reunido no Palácio do Planalto com parlamentares filiados ao PSL. Abre aspas para Bolsonaro. Hoje anunciei minha saída do PSL e inicio a criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil. Agradeço a todos que colaboraram comigo no PSL e que foram parceiros nas eleições de 2018, escreveu o presidente. E hoje, no primeiro Eis a Questão, eu, Glauco Turzi, e o jornalista Douglas Cruz comentamos exatamente a saída de Bolsonaro do PSL. Então, Douglas, voltamos aqui com o Eis a Questão, né? Exatamente. E, Douglas, depois de todos esses conflitos aí internos do PSL, nós temos aí o principal nome da última eleição literalmente abandonando o barco. É por aí mesmo, Douglas? Bom, Glauco, a saída de Bolsonaro ocorre após uma série de desentendimentos entre ele e o presidente do PSL, Luciano Bivar. O estopim para essa briga aconteceu... Calma aí, deixa eu só pegar aqui. Aconteceu no mês passado, quando Bolsonaro afirmou a um apoiador para esquecer o partido, acrescentando que Bivar está
queimado pra caramba. Essa declaração de Bolsonaro desencadeou uma crise no partido, dividindo as alas ligadas a ele e ao presidente Luciano Bivar. Então o presidente começou uma tramitação para deixar o partido, conversando com parlamentares e com seus advogados aí, pessoais Karina Cufo e Admar Gonzaga. Pois é, Douglas, mais uma vez as intrigas palacianas acabaram determinando o fim desse daí. E a gente tem aí agora, Douglas, alguns sintomas ou alguns momentos que a gente não pode esquecer. Porque, em primeiro lugar, é a disputa pelo dinheiro. Exatamente. Né? Temos aí uma corrida contra o tempo aí, segundo a própria Justiça Eleitoral. O outro fato é que não se cria um partido no Brasil assim do nada. Sim. É preciso se coletar aí perto de 500 mil assinaturas. Muita gente. Né? Em ao menos 9 estados. Só 2 fatores que vão determinar aí o como vai ficar essa nova etapa aí do presidente e do próprio PSL, né? Exatamente, interessante. Até março de 2020, por isso que é uma corrida contra o tempo também. Glauco, ao se tornar o segundo maior partido da Câmara, o PSL aumentou sua participação no fundo partidário de 9,7 milhões em 2018 para cerca de 110 milhões em 2019, já esse ano, e a expectativa é que no ano que vem o valor fique aí entre 400 e 500 milhões de reais. O dinheiro fica sob a administração dos dirigentes do partido, no caso de Bivar e seus apoiadores. Os apoiadores de Bolsonaro aí, talvez membros desse novo partido, vão promover a primeira convenção da Aliança pelo Brasil no dia 21 de novembro em Brasília, ou seja, novembro já chegando, tem até março para colher essas 500 mil assinaturas, o tempo é curto. O estatuto e mais detalhes devem ser abordados aí nessa reunião. E Glauco, para fechar, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, disse que a expectativa é que cerca de 30 dos 53 deputados atuais do PSL na Câmara dos Deputados migrem para esse partido. Ou seja, o Bolsonaro vai sair e vai levar mais da metade do pessoal com ele. Pois é, Douglas, realmente, aliás, daria para a gente falar muito isso aí, na volta desse eis da questão, a gente levantou esse primeiro momento aí, lembrando que a gente vai discutir vários assuntos, trazendo outras pessoas aí também, e a gente convida todo mundo a seguir, né, a gente aí nesse podcast. Exatamente, estamos entrando aí no mundo dos podcasts, diariamente, eis a questão, debatendo, conversando, ouvindo aí as questões do dia, né? Não tem dúvida. Então vou fazer um convite a você também que está nos ouvindo e você que está nos assistindo aqui, mande a sua sugestão de pauta. Nós queremos, e o Abre Aspas e a SP Rio Mais tem essa conexão e esse contato com você. A gente convida você a nos mandar sugestões para que a gente possa aí trazer e discutir aqui e levar até você. E a senadora Jeanine Áñez se declarou presidente da Bolívia, ocupando o vácuo do poder deixado pela renúncia de Evo Morales e os demais sucessores. A opositora disse que a Bolívia precisa ser livre, pacificada e democrática e garantiu que sua prioridade é convocar eleições o mais cedo possível. A decisão não foi votada em nenhuma das 2 casas do Congresso boliviano. E a bancada majoritária do Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, estava ausente. O governo brasileiro reconheceu Jeanine Áñez como presidente da Bolívia. Via Twitter, o Itamaraty disse que deseja aprofundar a fraterna amizade com a Bolívia. Pois é, Glauco, que o Evo Morales utilizou aí as redes sociais, famoso Twitter, para acusar a senadora de um golpe contra o seu governo. Morales afirmou que a senadora arquitetou tudo com os militares e o problema dele era ser indígena e anti-imperialista. Foi o que disse Evo Morales no seu Twitter oficial. Não tem dúvida, não deixa de ser um discurso antigo em que, na maioria das vezes, não resolve nada. Foi praticamente um contragolpe e agora a América do Sul aí padecendo de uma série de momentos bem violentos até, a gente espera que a Bolívia também se resolva com relação a isso. E o Evo Morales vai continuar falando do exílio.
Pois é, Glauco, já temos aqui diversas participações no nosso Facebook. Ana Souza, nossa sempre querida Ana Souza, está mandando aqui sugestões. Temos o Roberto Martins Nogueira mandando bom dia pra gente. O Peterson colocando o seu comentário. Muito obrigado pelas participações aqui no Jornal Abre Aspas. Muito obrigado a participação de todos vocês. Relembrando que já está em nossos estúdios e logo mais nós temos uma entrevista ao vivo com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute, e você está convidado a participar. E o Senado aprovou ontem o acordo entre Brasil e Estados Unidos que permitirá aos norte-americanos fazer lançamento de satélites e foguetes da base de Alcântara, no Maranhão. O projeto de decreto legislativo que autoriza a negociação vai agora à promulgação. O acordo assegura a proteção de tecnologias utilizadas pelos Estados Unidos e viabiliza o uso comercial do Centro Espacial de Alcântara. A estimativa do mercado é que quase 80% dos equipamentos espaciais do mundo possuem algum componente norte-americano. Os dois países negociam há quase 20 anos um acordo de salvaguardas tecnológicas que permitam o uso comercial da base. Para a gente aqui de São José dos Campos, né, um polo da tecnologia aeroespacial, espacial, é muito importante essa notícia. E, Glauco, em 2000, o Congresso brasileiro rejeitou a proposta que estava sendo costurada pelo então presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, sob a justificativa que ele feria a soberania nacional. Nós temos agora um novo acordo, novas regras, novas mudanças e temos aí já Câmara e Senado aprovando, né? Muito interessante para a nossa cidade. Muito bem lembrado, Douglas, e além disso tudo que você falou, eu ainda coloco um fator psicológico aqui. O que seria? Há alguns anos atrás nós tivemos aquela tragédia em Alcântara, onde a maioria das vítimas fatais foram aqui de São José dos Campos. Na época tivemos até a presença do então presidente Lula, que veio aqui. Então, particularmente para a região do Vale do Paraíba e mais particularmente ainda para São José dos Campos, esse é um acordo que tem toda a expectativa de que tenha uma evolução muito grande, porque a evolução desse acordo, a evolução dessa parceria, com certeza terá um reflexo profundo e com certeza muito bom para o Vale do Paraíba e, mais uma vez, particularmente a São José dos Campos. Com certeza, que essa tecnologia desenvolvida aqui chegue finalmente no espaço que é o que todos nós queremos. Né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E a união com a Boeing atrasa a divisão comercial com a Embraer. Poucos meses antes da conclusão da transação entre a Embraer e Boeing, a fabricante brasileira de aeronaves tem dificuldades na divisão comercial, que será dividida e fará parte da joint venture entre as duas companhias. A Embraer apresentou prejuízo líquido de 314,4 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, 5 vezes superior ao número apresentado no mesmo período do ano anterior. Porém, as receitas da companhia se mantiveram praticamente estáveis. A Embraer espera que o acordo com a Boeing esteja concluído apenas no fim de março de 2020 e não mais no fim de janeiro. A informação foi dada pelo vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores, Nelson Salgado, durante teleconferência para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da empresa. A União Europeia suspendeu esta semana a análise antitrust sobre a joint venture, afirmando que não recebeu informações suficientes das fabricantes. Relatório divulgado pelo banco BTG Pactual afirma que a Embraer deve continuar sendo impulsionada por desenvolvimentos relacionados ao negócio da Boeing, mas espera-se que os resultados fracos e a revisão dos dividendos pesem sobre as ações no curto prazo. Pois é, Glauco, em 2019, a Embraer entregou 117 aeronaves, sendo 54 do setor comercial e 63 do setor executivo. O executivo da Embraer diz que as entregas do quarto trimestre desse ano serão bastante fortes
na aviação comercial e executiva, esperando aí alavancar esse ano para que a Embraer não feche no vermelho. Temos aqui também mais participações, olha que legal. Isso é sempre muito bom, né? O Pedro Araújo mandando bom dia, é bom saber demais esse canal de notícias imparciais. Muito obrigado, Pedro. Temos também aqui sempre Joseph Santos mandando aquele bom dia pra gente. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos que participam e todos que estão apenas assistindo. A sua participação é muito importante. Muito obrigado. Agora preste atenção nessa notícia. As 39 câmaras municipais do Vale do Paraíba gastaram 231 milhões de reais em 12 meses, de setembro do ano passado a agosto de 2019. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os gastos representaram 9% do total arrecadado pelos municípios durante o mesmo período, com cerca de 2,55 bilhões, incluindo a receita tributária própria, como IPTU e ISS, e mais repasses feitos pelo Estado e pela União, como ICMS e IPVA. O percentual dos gastos dos vereadores no Vale, comparado às receitas municipais, é maior do que a média estadual, de 7,79% para o mesmo período. Na região, com um total de 415 vereadores, o gasto médio por parlamentar foi de R$ 556.800 de setembro de 2018 a agosto deste ano. Um valor 38% acima da média estadual, que é de R$ 404 mil. São José, por exemplo, gastou 50,7 milhões de reais, sendo a sexta Câmara com maior gasto no período de 12 meses do Estado. Perde para cidades como Campinas, com 101 milhões, e Guarulhos, com 97,7 milhões. E supera Santos, com 50,4 milhões, São Caetano do Sul, com 49,2 milhões, e Sorocaba, com 48,9 milhões. Os dados estatísticos foram divulgados no portal do órgão na internet. Com os recursos utilizados por vereadores e o impacto que o Poder Legislativo causa frente aos orçamentos dos municípios. De livre acesso para consulta pública, os dados estão disponíveis em uma plataforma virtual e permitem que o cidadão conheça o custo e a quantidade de vereadores da sua cidade e região. As informações podem ser obtidas pelo painel Mapa das Câmaras. Pois é, Glauco, é uma matéria bem interessante, de curiosidade. Temos aqui, por exemplo, aqui na página 5 do Jornal O Vale. No estado nós temos 644 câmaras municipais, praticamente o mesmo número de cidades, né? Ser quase 7 mil vereadores, 6.923 vereadores. É um número bem grande aí de pessoas públicas, né, pagas com o nosso dinheiro. Então é muito interessante você estar estudando, estar lendo isso aqui, que é uma matéria bem informativa. Pois é. Dois pontos aqui bem interessantes. Em primeiro lugar, é sua obrigação, é nossa obrigação, como cidadãos e como eleitores, verificarem, sim, acompanharem e fiscalizarem aqueles que tiveram o privilégio de receber o nosso voto. Ponto número 1. Em segundo lugar, não é a quantidade que se gasta, é o quanto vale o que se gastou. Tá? Então, a Câmara custa isso, ninguém está argumentando se é muito ou se é pouco. Mas, assim como na iniciativa privada, você vale pelo que você produz. Se custa tudo isso e tem uma produção aquém do que está ganhando, não há condições. E Glauco, só para complementar, aqui na RM Vale nós temos no total cerca de 415 vereadores. São 415 pessoas eleitas para melhorar a RM Vale. Então cabe a você, eleitor, a nós da imprensa, cobrar, acompanhar, aplaudir quando for bom, cobrar quando for ruim e assim melhorar a nossa política regional. É nossa obrigação. Exatamente. E principalmente nosso direito, né, Douglas? Com certeza. É isso aí. E os vereadores de Taubaté devem se reunir hoje para tentar resolver um impasse que tem impedido a votação do projeto da mini-reforma administrativa da Câmara, que inclui a tentativa de recriação do plano de saúde para os servidores da casa. O motivo do entrave, há consenso sobre a aprovação da recriação do plano de saúde, mas não há unanimidade sobre os demais pontos do projeto.
parte dos parlamentares entende que a mesa diretora errou ao reunir as duas propostas no mesmo texto. Esse grupo defende que a recriação do plano de saúde seja representada em um projeto à parte, que possa ser aprovado o quanto antes, enquanto o restante da mini-reforma continua a ser debatido. Entre as medidas propostas na mini-reforma estão a oficialização da extinção da escola legislativa, que já não tem nenhum servidor nomeado desde 2016, e a extinção, na vacância, dos cargos de motorista e segurança. Ou seja, assim que os atuais motoristas e seguranças deixarem a casa, não serão repostos, o que abrirá brecha para a terceirização desses serviços. Outra mudança que tem gerado apreensão entre os servidores é que a mesa diretora passará a definir, por meio de ato, a jornada diária de trabalho dos funcionários. E após o Ministério Público recorrer à Justiça contra uma das provas exigidas pelo governo Isaías Santana no concurso de agente comunitário da saúde, a Prefeitura optou por acatar o pedido e excluir a etapa. O pedido do Ministério Público foi feito junto à Justiça na última semana, quando o promotor José Luiz Bedanarski afirmou que a exigência do TAF, que é o teste de aptidão física, seria uma afronta ao Estatuto do Deficiente. O concurso, que visa contratar 25 profissionais, tinha o teste físico como etapa sequencial aos aprovados na prova objetiva. No TAF, os candidatos seriam submetidos à corrida de 400 metros, polichinelo e abdominal em 5 minutos. A Justiça do município informou que deve ampliar o prazo de inscrições. A gente vem repetindo essa notícia aqui, mas ficou meio vago a coisa. Lembrando que a gente esteve aqui entrevistando a secretária de Saúde de Jacareí no programa Entrevista, uma parceria entre o Jornal Vale e a SP Rio Mais, e a secretária aí exemplificou o que esses agentes de saúde fazem. Eles vão de casa em casa, andam muito diariamente, e por isso dessa obrigação, segundo a secretária, de ter um teste físico assim um pouco mais exacerbado. Pois bem, aí temos a notícia que o prefeito então revogou, cancelou essa notícia e esse concurso. Vamos ver agora como será o novo concurso para agente da saúde em Jacareí. Pois é, quando não é bem explicado, reside a dúvida. Residiu a dúvida, as coisas não se resolvem. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo e, claro, com a entrevista ao vivo com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Você está convidado a fazer essa entrevista junto com a gente. A gente já volta. Pois aí, dos altos da Cassiano Ricardo, todos os dias eu tenho falado aqui que nuvens se apresentam no horizonte. Hoje o azul reapareceu. Então vamos saber com a nossa amiga Cristiane Nascimento como é que fica o tempo para essa quarta-feira. Porque quarta-feira, depois do meio-dia, já é final de semana. Olá, Cristiane. Bom dia, Glauco Torres. A quinta-feira iniciou com céu com muitas nuvens em São Paulo e temperaturas mínimas em torno dos 18 graus. Ventos úmidos vindos do oceano manterão um tempo instável ao longo de todo o dia. A previsão é de predomínio de céu nublado, com chuva fraca isolada a qualquer momento, podendo ser moderada em pontos isolados no período da noite. As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima prevista de 20 graus na Serra da Mantiqueira, 27 graus no Vale do Paraíba, capital paulista e no litoral norte, e 28 graus no Alto Tietê. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Boas notícias, obrigado Cristiane Nascimento, um abraço a você e a todos aí, esse nosso parceiro Tempo Vale. Como nós anunciamos no início desta edição, conosco na bancada hoje, o senhor Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. Senhor Felício, muito obrigado mais uma vez pela participação. Esperamos que hoje as energias estejam de acordo. Aqui, né, nós tivemos uma falta de energia, infelizmente, na última participação do prefeito aqui na nossa bancada. E a gente vai começar a bater um papo. Comigo também o jornalista Douglas Cruz. Não é, Douglas? Bom dia, prefeito. Vamos lá?
Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Prazer estar aqui. Pode ter sido hoje. Nós vamos até meio-dia, então, para compensar. Então já vou pedir um lanche. Tá certo. Pede um almoço melhor, né? Pois é, eu vou dar um pontapé inicial aqui, lembrando que nós estamos abertos à sua participação também. E, senhor prefeito, UBS resolve, como é que está aí, para a gente começar, o ritmo dessas implantações aí? Bacana, Glauco. Sabe que a saúde de fato é prioridade na nossa gestão. O orçamento de 2020 agora é o maior investimento já realizado em saúde. Quase 800 milhões nós vamos direcionar para a saúde em 2020. E assim vem sendo a cada ano da nossa gestão. Com isso, as UBS Resolve estão no ritmo acelerado de entrega. Fizemos a 30ª e agora a próxima será ali na UBS do Centro. E dentro do cronograma esperado para que ao longo do próximo ano a gente entregue todas as UBS como o UBS Resolve. Lembrando, novos protocolos, sistema eletrônico de chamada, coleta de sangue na própria UBS, tem transformado a vida das pessoas para melhor e foi uma decisão muito acertada já no plano de governo e agora ao longo das implantações. Quantas serão no total, prefeito? São 44 UBS que nós temos e a intenção é que todas elas estejam devidamente implementadas. São 40 UBS e 4 USFs, então as 40 serão implementadas. Perfeito. Toda vez que a gente fala de saúde, né, Glauco, muitas pessoas vêm aqui cobrar da gente das filas de espera de especialidade. As pessoas agradeceram, inclusive, que esse mês a fila da catarata deu uma andada. Como é que está o caso das filas de espera? Tem razão, Douglas. Como a gente ampliou muito o atendimento na rede básica com as UBS, nova forma de atendimento, contratação de médicos por credenciamento, isso acabou pressionando ainda mais a fila. Quando a gente assumiu, já tinha uma fila grande e pressionou em algumas especialidades. Para isso, a gente criou uma nova unidade de especialidades, né? Então, tem várias especialidades que a gente já conseguiu zerar essa fila. Zerar não, porque nunca zera. Eu falo zerar porque todo dia entram novas pessoas querendo. O que a gente considera o período correto são entre 60 e 75 dias para que a pessoa tenha um encaminhamento para um especialista e consiga fazer a sua consulta. Essa é a nossa meta em todas as especialidades. Mas nós ainda não conseguimos alcançar não, viu, Glauco? Eu gosto de ser bastante transparente, estamos trabalhando para isso, eu acompanho diariamente os números. Por exemplo, gastro. Né? Nós temos 10 mil pessoas na fila de gastro ainda. Muita gente, né? Então nós precisamos trabalhar para reduzir essas filas. Estamos com a unidade de especialidades 2, que nós abrimos, e agora em obras, vai ser entregue agora em fevereiro, a unidade de especialidades 3. Mas independente da abertura ou não, nós já estamos ampliando o número de consultas com especialistas. Nossa expectativa é que até fevereiro, março do ano que vem, em todas as especialidades, ou a grande maioria delas, a gente consiga ter essa faixa entre 60 e 75 dias no máximo de espera para um atendimento não emergencial. Só passando aqui para os nossos internautas, a gente já vai falar de obras, já vai falar de trânsito. Vamos tocar ainda falando um pouco de saúde ainda, né, Glauco? Antes, já que a gente faz as perguntas para o prefeito. Claro. Não tem a menor dúvida. O senhor Felício, você falou uma coisa que é muito importante em todas as administrações e áreas sensíveis como a saúde acabam exacerbando ainda mais isso. Prioridades, ok? A gente... Repetidamente você vê as notícias aqui no Abre Aspas e as notícias de São José e do Brasil que com relação a exatamente isso, qual a avaliação que o senhor faz num primeiro momento, tendo como prioridade, uma das prioridades e talvez a mais importante, a saúde, o andamento desse contexto aí do governo? A gente tem um painel que ainda não é o ideal, mas nós já temos aí, num retrospecto rápido, uma melhora sensível nisso daí. Essa prioridade, ela tem sido dentro da expectativa que o senhor tem? É excelente colocação, Glauco. Até porque, como a gente tem agora uma exposição, porque nós vamos falar sobre as obras em todas as regiões da cidade, às vezes a pessoa vê uma obra grandiosa, como eu vou dar um exemplo para vocês, como a obra da ponte aqui, do Arco da Inovação, que eu estava nela agora, antes de vir aqui para a entrevista. Uma obra daquela, custando aproximadamente 50 milhões de reais, num ano, na saúde, a gente investe o equivalente a 16 obras como aquela. Quase que 1,5 arcos da inovação por mês. Então, de fato, a prioridade é a saúde. Se você pegar saúde e educação, 55% de todo o recurso que você paga com seus impostos são aplicados apenas na saúde e educação, que é para quem mais precisa. E a cidade precisa de outros investimentos. E a gente vai continuar investindo na cidade, em obras, também em saúde, educação, esportes, em todas as áreas. Mas a prioridade é clara, educação é o primeiro orçamento, depois em seguida, saúde o primeiro orçamento, em seguida educação. Mais da metade de todo o dinheiro pago com os impostos do cidadão de São José é investido na saúde e educação. Perfeito. A gente teve agora a Câmara aprovando
o orçamento de 2020, você falou que a maioria seria para a área da saúde, essa grande Sim. parte. Quais especialidades da saúde a gente pode ter, que a Prefeitura vai investir pesado no ano que vem? A gente tem a UBS, que é a área de prevenção, uma Isso. consulta básica, consultas de especialidade, Prefeitura fazendo parcerias. Qual área da saúde a Prefeitura vai atacar no ano que vem? Olha, excelente colocação. E a saúde é um conjunto de ações que são importantes e primordial. E o custeio da saúde é que, na verdade, o caro não é você construir um hospital, o caro é você manter um hospital. Então, nós vamos continuar com os investimentos no custeio e sempre com a clareza, e aqui eu já vou deixar muito claro para você, cidadão, é que não falta dinheiro para a saúde. Sim. O que a gente precisa é fazer uma gestão cada vez melhor para investir melhor os recursos que nós já temos na saúde. Porque tem muito dinheiro que precisa ser bem direcionado. Uma das ações que nós vamos fazer até o final do ano é um pente fino na fila da saúde. Na fila não, no cadastro da saúde. Tem muita gente de fora da cidade, né, sendo atendida. Para vocês terem uma ideia, nós temos 700 mil habitantes, mais ou menos 60% utiliza a rede de saúde pública, mas nós temos 1.200.000 cartões da saúde, cadastros da saúde em São José. Da onde nasceu tanta gente? Muita gente de fora, e quanto melhor a gente atende, mais gente de fora. Então a gente está fazendo um cruzamento com inteligência, nós estamos pegando todos os CPFs das pessoas de São José, ou que se dizem de São José, e estamos cruzando com todos os dados do governo federal, do governo estadual, para ver o real local de moradia daquela pessoa. E aí, com isso, a gente vai priorizar o atendimento de quem é de São José. Dinheiro tem, recurso tem, cada dia a gente precisa investir melhor o dinheiro que já existe e direcionado para atender o cidadão de São José. E agora, pulando um pouco de assunto, o senhor acabou de falar que veio por esse daí, que agora é a joia aqui dos joseenses. Todo mundo falando e tal, e todo mundo, na verdade, muito ansioso pela conclusão do Arco da Inovação. Independente de trânsito, tem gente que só quer tirar uma selfie com isso para mostrar isso aí. Exatamente. Mas é uma coisa muito importante, principalmente pelo envolvimento que teve da população como usuário, porque todos somos usuários, quem tem carro, quem anda a pé, quem anda de bicicleta, todos somos. Como é que anda o Arco da Inovação? É verdade, Glauco, você falou bem. Lá são 60 mil pessoas dentro dos ônibus que passam por aquele trevo todos os dias, né? E ali a gente tem... interessante que a ciclovia, né? No início eu lembro quando a gente lançou, cadê a ciclovia? A ciclovia está ficando pronta também, a ciclovia que passa embaixo do Arco da Inovação, era uma obra à parte, já estava previsto que fosse feita, né? Está bem avançada a ciclovia, vai faltar a passarela ali sobre Senhorinha, nós vamos interligar a Zona Oeste com a Zona Sul da cidade através da ciclovia, por exemplo, do Arco da Inovação. A obra... eu estive visitando agora, acertando alguns detalhes. Nós ainda trabalhamos com a data do dia 31 de dezembro, né, para que a gente possa entregar a obra. Agora, é importante a gente deixar claro, né? Via Cambuí é a maior obra viária... Eu estava na sequência aqui para perguntar. Eu vou juntar as duas, porque Isso, a Via Cambuí é a maior obra viária, é pouco falada, porque ela está numa região de desenvolvimento, mas é uma obra que custa o dobro do que está custando o Arco da Inovação e da São 100 milhões de reais. A Via Cambuí é a maior obra viária da história. E a Ponte Estaiada, um outro grande marco importante, uma obra tecnicamente incrível, né? Os grupos de engenheiros civis já vieram visitar a obra, ela já é um marco antes mesmo de estar pronta, né? Porque já tem sido difundida em várias faculdades de engenharia. Do ponto de vista técnico, é uma obra bastante delicada, a única ponte estaiada em arco e em curva do mundo, onde tem duas pistas em curva passando sobre ela. Bom, o que eu quero dizer é que são duas grandes obras que pela primeira vez numa gestão serão entregues numa única gestão. Nenhuma outra obra dessa grandiosidade em São José já foi entregue em uma gestão. Vou dar alguns exemplos. A Via Norte, por exemplo, nós tivemos os 2 mandatos do ex-prefeito Eduardo Cury. A Via Oeste, eu acabei concluindo, passou por 3 mandatos, começou com o Cury, depois o Carlinhos, depois eu entreguei, terminei. Várias vias que você, desse porte, o Anel Viário, que passou por 4, 5 prefeitos diferentes, né? Então são várias obras que foram feitas na cidade e nunca em um único mandato. Nesse mandato nós vamos entregar 2 grandes obras, na verdade 3. Nós vamos entregar a Arena também, né? A Arena Municipal. Então eu estou muito... Esperadíssima essa Arena também. Então eu estou muito contente com o ritmo, né, que nós estamos dando
para a execução das obras da cidade. E São José, na verdade, acho que a gente vai falar de trânsito também. Eu rodo muito a cidade e toda hora eu me enrosco num trânsito, vou ver uma obrinha que está acontecendo em algum lugar. Eu falo, nossa, é obra para todo lado e o trânsito não tem jeito. O trânsito acaba ficando prejudicado enquanto a gente tem obra. Mas eu acredito que até o primeiro trimestre, várias obras vão ser entregues do ano que vem, melhorando bastante a fluidez no trânsito, a gente sabe. Aí eu não falei ainda a rotatória do gás, uma obra gigantesca, a obra da ligação da Evangélicos com as Salinas, muitas obras de grande e pequeno porte, e até as vielas, né? Aí onde a gente está urbanizando viela, a cidade tem que ser para todos e a gente faz obras para todos, principalmente para quem mais precisa, e isso tem sido um grande prazer eu ver a evolução do ritmo que as obras têm tido na nossa gestão. Perfeito. Vou passar para o Douglas agora, mas fazer uma analogia aqui meio rasa, então quer dizer que parece que o Papai Noel do Joseense vai ser gordo em termos de obras aí, essas entregas todas, Isso. nosso Papai Noel parece que vai ser gordo. Vai ter mais participação aí, Douglas? Perfeito. O Roberto Martins Nogueira pergunta pra gente como vai ficar o trânsito no bairro residencial Tatetuba devido ao viaduto da Via Cambuí e essas recentes mudanças aí nos trajetos da obra. Boa. Não, na verdade não houve mudança. Na verdade, o que aconteceu lá no Residencial Tatetuba tinha um projeto original que não contemplava o que a população de lá queria. Certo. Nós fizemos uma alteração que também não contemplou. Aí a população pediu uma reunião comigo e, de fato, eu vi que nem o projeto original e nem a nossa alternativa tinha agradado a população. Então, nós fizemos terceira opção, que agora agradou a população. Por quê? Porque vai evitar que a pessoa que saia da Via Cambuí para acessar a Dutra entre no bairro da Vila Tatetuba. Então vai melhorar ainda. Então do limão ali a gente fez uma limonada, sempre com conversa, olho no olho. Eu tive junto com a população no bairro. Foi muito bom essa manifestação da sociedade, da população, que atentou para um problema já originalmente que acontecia na obra, com a nossa mudança também, e depois uma terceira opção que aí contemplou o que todos gostariam. Vai ficar muito bom, porque vai garantir que quem queira acessar a Dutra, acesse a Dutra sem adentrar ao bairro da Vila Tatetuba. Então acho que foi uma decisão conjunta aí muito bacana. Perfeito. E sem grandes impactos para o custo da obra. Perfeito. A gente sempre gosta de vir aqui cobrar os prazos do senhor. Sim. Via Cambuí em dezembro. 31 de dezembro. Perfeito. Mais um presente Eu aí tô falando que de o ano Natal novo. vai ser gordo, vai ser um ano novo mesmo. Novo, Muita coisa novo. Perfeito. nova, Ainda né? falando de obras do trânsito, né? Tem o VLP, a Via Jaguari, essas obras aí já na outra região da cidade, ano que vem começa a ser construída? Boa, olha, a Via Jaguari eu gostaria que já tivesse, eu já fiz licitação, já tem vencedor, estou aguardando ansiosamente para assinar a ordem de serviço, mas nós dependemos da licença ambiental. Perfeito. Está na CETESB, temos problemas lá para liberação, no final vai liberar e o dinheiro reservado deixa de ser gasto, então é uma pena, porque eu sei que no final vão liberar, mas e é sempre assim, só que demora, e a gente tem pressa, o cidadão tem pressa e eu tenho pressa, e a equipe está preparada para fazer a sua parte, então eu espero ainda esse ano começar essa obra. Eu gostaria muito de começar a obra da Via Jaguari esse ano, a licitação eu já fiz, já tem vencedor, a OS eu só vou assinar quando tiver de fato a licença, porque senão eu assino a OS e posso causar prejuízo para o município, porque a empresa depois pode cobrar uma indenização. Então eu só posso assinar a ordem de serviço a hora que tiver de fato a licença expedida. Então, sobre o VLP, é início do ano, mas nós devemos ter novidades em relação já aos equipamentos. A gente já deve iniciar a licitação dos equipamentos, vamos chamar assim, dos trens, mas serão trens sobre pneus, que comporão o projeto da linha verde. Perfeito. Que bom, então. E tem o COI também, né? Exatamente. O novo COI. CSI Jusense. Aí a gente teve a licitação do CSI. Quando que implanta-se? Então, na verdade, foi uma licitação que, na verdade, por nós teria ficado pronta 1 ano atrás. Houve muitos questionamentos judiciais, a grande maioria sem fundamento, mas se arrasta os tempos pelos tempos da justiça, de defesa, contra-argumentos, argumentações. E a última foi semana passada, quando nós publicamos uma decisão da nossa comissão de licitações, e aí houve um questionamento na justiça, e a justiça aqui de São José pediu para se considerar outras documentações implementadas no processo, e nós o fizemos. Mas o incrível é o seguinte, a gente considera todos esses documentos, mas a ordem da classificação não muda. Só que muda prazo, aí depois tem que se abrir o prazo de novo. Então, já estava se encerrando o prazo para a gente assinar o contrato, e agora nós ampliamos o prazo. O CSI vai ser uma transformação, é o Centro de Segurança
inteligência, né? Mais de 1.000 câmeras. Né? 1.000 câmeras, vai ser a cidade com o maior número de câmeras por habitante do Brasil, né? Do porte, claro, de São José, do porte da cidade. Não basta colocar isso, câmera, né? com inteligência, exatamente. com inteligência, reconhecimento facial, leitor de placa, uma série de inteligências agregadas, ligação de todos os próprios públicos, o novo central de monitoramento que está pronta, esperando só os equipamentos eletrônicos. Nós já construímos, já fizemos, está prontinha, esperando os equipamentos que estão incluídos na licitação. E para vocês terem uma ideia, hoje, só para interligar os próprios públicos, sem câmera, sem CSI, sem nada, a gente paga 1.400.000 por mês no contrato da gestão passada. Na nova licitação, o ganhador ganhou por R$900 mil. Então ainda tem economia em relação a isso. Por isso que para nós, quanto antes for a nova empresa assumir, melhor. E para a empresa que está aqui, quanto mais ela empurrar, melhor, porque ela ganha 1.400.000 por mês, em vez de... Então, lamentavelmente, a gente aguarda mais etapas. Eu não sei nem dizer a data, mas eu espero que em 10 dias a gente consiga assinar o contrato. Perfeito. Já migrando agora para a segurança, Sim. São José dos Campos teve o menor índice de criminalidade dos últimos 18 anos. Mas conversando aqui com os nossos internautas, nossos ouvintes, muitas pessoas ainda relatam a sensação de insegurança. A segurança é uma obrigação do Estado, mas como a Prefeitura tenta diminuir essa sensação de insegurança na cidade? Perfeito, Douglas. É uma obrigação do Estado, mas a Prefeitura pode e deve ajudar. Sim. E a gente está fazendo isso. Né? A troca da iluminação por LED, né? Um grande projeto que está mudando a vida das pessoas. Quem chega tarde em casa depois da escola, quem sai de madrugada para trabalhar, todos os bairros da cidade recebendo a troca da iluminação por LED. Todos receberão, além de ser ambientalmente correta e economicamente viável, porque diminui a conta pela metade. Além disso, equipamos a guarda, a volta da atividade delegada. Não é à toa que todos os indicadores, e vai cair mais, com as 1.000 câmeras, nós vamos derrubar ainda mais a criminalidade em São José. Roubo de veículos caiu 50%. E eu não estou dizendo, Glauco, que acabou o roubo de veículo na cidade. Não, continua, lamentavelmente, mas caiu para menos da metade. E isso é o menor índice, menor quantidade de roubo de veículo desde 2002, que é quando se conta, né, através dos BOs esse tipo de atividade. Então o que a gente precisa fazer é ter a nossa guarda cada vez mais presente nos pontos, nas praças, para dar essa sensação de insegurança. Mas tem um ponto que eu sempre coloco para as pessoas, eu vou muito nas reuniões nos bairros, na casa das pessoas, e uma coisa que ninguém se atenta hoje, né? Eu brinco e vou dizer aqui com vocês, hein? Aposto que vocês têm R$300 no bolso aqui. Olha. Tem ou não tem? Não? O celular, talvez. É isso, exatamente. Todo mundo tem um celular hoje. E o bandido sabe qualquer ponto, e não importa a classe social, hein, Douglas? Pode ser de qualquer classe, porque compra em vezes hoje, tem essa facilidade de comprar. Então o bandido sabe que a hora que ele abordar alguém no ponto de ônibus, ele sai de lá pelo menos com um celularzinho de R$300. Ele vai vender por 30, mas ele sai ali com alguma... Então essa é uma coisa difícil e que deixa as pessoas em pânico, né? Porque ninguém gosta de ser abordado, né, por um bandido, mas que cada vez a gente tem que iluminar melhor, ter mais rondas para tentar inibir, mais câmeras. Esse é o nosso papel, nossa obrigação em ajudar a segurança pública. Felipe, você falou, disse acertadamente que a segurança é função do Estado, mas é claro que a Prefeitura tem aí uma atuação muito forte. E aí tem aí os novos guardas municipais que vão começar a atuar. E eu quero fazer um parênteses com relação a isso daí. A atenção que a Prefeitura dá exatamente a Guarda Municipal. Em termos gerais, de Vale do Paraíba e até em termos estaduais aqui, a Guarda Municipal de São José dos Campos tem alguns diferenciais muito interessantes. Para citar um deles, só o carro elétrico, por exemplo. Sim. Mas existe uma atenção muito grande por parte do município, sabendo que a função da Guarda Municipal, em apoio até à Polícia Militar e à Polícia Civil, é muito importante. Como é que está isso aí aqui em São José? É verdade, investimos muito. Agora acabou de chegar 170 coletes do mais alto nível permitido para a Guarda Municipal, armamento. Bom, nós chegamos aqui, para você ter uma ideia, não tinha nem uniforme para a Guarda, não tinha bota. Né? Então nós tivemos que investir muito na Guarda. Não é à toa que os nossos guardas estão muito satisfeitos, né? Estão se sentindo de fato valorizados, e aí o resultado é que eles fazem suas missões, suas tarefas com ainda mais empenho, né? Então a gente teve grandes investimentos com os carros elétricos, com as trocas dos equipamentos, e agora tem mais uma novidade aqui em primeira mão. Vou contar aqui para vocês. Nós somos, acho que só São Paulo tinha, a primeira guarda fora de São Paulo, até autorização agora nós vamos comprar Glocks.
Né? Então nós tivemos autorização do Exército, você precisa pedir uma autorização para o Exército. Só um Pallet Glock é uma pistola que vai passar a equipar. Automática, né, importada, né, e que vai passar a equipar com uma grande qualidade e vai passar a equipar. São mais de 100, acho que 140 Glocks que nós estamos importando e comprando para disponibilizar para os nossos guardas também. Já chegou novas calibres 12, temos agora um stand de tiro. Antes a Guarda Municipal precisava pedir favor para a Polícia Militar para usar o stand de tiro. Agora é a Polícia Militar que pede para usar o nosso stand, que funciona ali onde era a antiga pedreira, num local bacana, com várias opções de modalidades de tiro lá. Então, recebemos agora uma delegação do Peru e do México para fazer troca de informações. Né? Então, estamos investindo na Guarda, que cada vez tem se destacado ainda mais. Perfeito, a gente está indo participações aí? Está indo para o final da entrevista, agora a gente vai atender as solicitações dos nossos internautas rapidamente. Você é rápido na resposta. O José Joffre pergunta se existe algum projeto para o Hospital Público Veterinário. Não, José, nesse momento não, até porque eu falei aqui do custeio. O grande problema é depois a gente conseguir separar quem precisa de quem não precisa, né? Então a gente não tem nenhum projeto específico, estamos com o Meu Pet Feliz, que é o programa de castração e chipagem, recolher animais de grande porte, e tem a zoonose para os animais que são encontrados doentes, a zoonose atua, inclusive temos um hospital dentro da zoonose, mas só para esse tipo de atendimento. Perfeito, temos o Gustavo Ferreira de Lima perguntando por que a operação delegada da Polícia Militar não passa no bairro do Campo dos Alemães. Olha, já tivemos a operação delegada no Dom Pedro, no Campo dos Alemães, mas podemos ampliar. Vamos falar com o Devair para que a gente possa ampliar. Inclusive agora com as motos, a gente já teve sim, porque eu tive numa reunião no bairro, se eu não me engano, acho que no Dom Pedro, e ali depois, logo na sequência, a gente teve atividade delegada lá. Perfeito. Ana Souza, prefeito, sobre o Qualifica. Tem muitos cursos na região sul, poderia voltar para a Zona Norte e ter mais cursos como corte e costura. Boa, vou falar com a corte e costura, era o curso dado pelo Fundo Social, vou falar com a Vanessa para ampliar as opções de corte e costura. Sei que sempre tem bastante gente que gosta desse curso, para que a gente possa ter depois uma data, aí eu passo para vocês divulgarem. Lembrando que a gente está chegando no dia de doar, né? Logo após a Black Friday. Isso mesmo, e teve o curso também de corte e costura e acho que de gastronomia lá na região norte, naquela entidade ligada à igreja ali próximo de Santana. Eu sei que teve o último curso lá. Perfeito. Maurício Vasconcelos, por que não tem podas programadas para a Zona Oeste? No site da Prefeitura tem em todas as regiões, menos nesta. Olha, primeiro importante, legal saber que ele está acessando o site. Sim. E esse é um diferencial nosso. Nós estamos dando transparência para os serviços todos, tapa-buraco, fumacê e a poda, como você falou. Tem sim em todas as regiões da cidade, talvez você está dando azar nos dias que você está vendo, mas a cidade inteira é atendida. Nós contratamos uma empresa logo no segundo ano da gestão para ter uma poda rotineira, mas vou verificar as últimas datas que houve essa poda na região oeste e continue acompanhando e cobrando através do site da Prefeitura. Muito importante e a gente quer dar essa transparência mesmo. Perfeito. Douglas Xavier manda aqui pra gente, segundo denúncia de vereadores da oposição, uma empresa responsável pela coleta de lixo tem operado com caminhões e coletores em número menor ao exigido no contrato. É seu xará, Douglas. Douglas. Ô Douglas, eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero aprender a fazer coleta de lixo com a oposição, com o PT. Se você é morador de São José faz tempo, você lembra como era a coleta de lixo aqui. Pessimamente avaliada, São José que foi sempre reconhecida como uma cidade limpa, então tudo que eles mandaram fazer, eu vou fazer o contrário, pode ter certeza, porque aí nós vamos estar prestando um bom serviço para o cidadão. Eles não entendem nada de coleta de lixo, pode ter certeza a população hoje está satisfeita com o serviço de coleta, a empresa que presta serviço é a Sustentare, né? E a gente vê no reconhecimento, no número de reclamações no 156, que o trabalho está sendo feito com excelência. Então estamos bastante tranquilos. Agora, a oposição sempre vai ficar falando agora na coleta de lixo. Eles deviam ter até vergonha de falar em coleta de lixo, porque foram péssimos na hora de acompanhar. E além de dever, né? Quando a gente assumiu, deviam 10 milhões de reais para a Cavo, que era a empresa que fazia a coleta de lixo na cidade. Perfeito. Atendemos todos. Agora temos aqui um parabéns. A Ana Souza manda, a secretária do Jurídico e de Educação são ótimas. Tem que manter isso aí, prefeito. Tá vendo? A Ana Souza defendendo as mulheres, né? A Ana, acho que a Ana lá da Norte, né? Não eu acho que a Ana, é verdade, tem razão. A Cristina, sim, sim. E tem a Cristine ainda, Ana, né? Cristine, secretária de Educação, né? A Melissa. Do Jurídico. Isso.
Isso mesmo, são nossas grandes parceiras. A gente tem um grupo de secretário muito bom. Eu tenho orgulho dessa equipe que a gente conseguiu montar, com grandes profissionais e que, junto com os nossos servidores públicos, trabalham incansavelmente para prestar o melhor serviço para o cidadão de São José. Respondido todo mundo, né? Todo mundo respondido, estamos muito contentes. Prefeito, infelizmente o tempo é exíguo aqui pra gente, estamos chegando ao final, mas a energia deixou a gente continuar a entrevista aqui hoje. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, a sua presença também, que nos ajudou a fazer essa entrevista. Lembrando que a SP Rio+, particularmente aqui o Abre Aspas, é sim esse canal aberto a você para ter essa participação. Há também o poder público que tem essa abertura aqui para poder vir e discutir os problemas e elucidá-lo a respeito de suas dúvidas. Senhor prefeito, nós agradecemos demais a sua presença mais uma vez aqui no Abre Aspas. Prefeito, se quiser já fazer o balanço aí do ano, a gente está chegando no fim do ano para fechar. Mas volto aqui antes, né? Volto aqui antes do final do Boa. ano, volto aqui com certeza, mas foi um ano de muito trabalho, muito esforço. Na verdade, dificuldades sempre existirão, mas como eu disse, a gente tem uma grande equipe que pode vencer todas essas dificuldades. Ninguém me viu, por exemplo, nesse ano se queixando da arrecadação da cidade. Isso não significa que a arrecadação foi boa. Não foi boa, foi menor do que a gente imaginava, mas é onde que a gente vai atuar? Nas despesas. Então a gente controla cada centavo na despesa para que a gente tenha recursos necessários para fazer tudo aquilo que a gente tinha programado. E a prefeitura pode sempre fazer a sua economia no dia a dia, que é o nome do nosso projeto. Então, por isso que a gente chega no final do ano com a cidade no azul. É raro as cidades que, ao longo desses últimos anos, conseguiram fechar todos os anos numa situação boa financeira. E conosco não foi diferente. Agora a gente conseguiu, apesar de não ter essa arrecadação boa, terminar o ano no azul, porque a gente controla cada centavo do dinheiro do cidadão, com honestidade, com ética e com cuidado em gastar os recursos públicos. E vamos continuar assim, temos aí um grande ano de 2020 pela frente. Mas eu volto aqui para me despedir do ano mais uma vez com os ouvintes aqui e quem nos acompanha na SP Rio. Compromisso marcado. Compromisso marcado. Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado a você. Nós vamos para o rápido comercial e já voltamos com mais. Abre aspas, fique com a gente. E olha, chegou a hora de você dar aquela conferida. O INEP divulga hoje os gabaritos oficiais do Enem. Também serão divulgados os cadernos de questões em todas as suas versões. No total, serão 6 gabaritos para cada dia de aplicação e 6 cadernos de questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Acesso aos gabaritos pelo portal do INEP, na página ou aplicativo do Enem. Mas olha, atenção, tá? Fica atento para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação. Não vem pegar uma prova de biologia para conferir com o de matemática que não vai dar certo mesmo, vai errar tudo. Na emoção você acaba apavorado, né? Exatamente. Vamos com calma, conferir pontinho por pontinho. São muitas questões. Verdade. A gente da SP Rio já desejou a boa sorte, agora boa sorte conferindo aí, né? E vou até falar uma outra coisa. Se viu que não foi dessa vez, não se apavora, não. Não pode desistir, né? Exatamente. Não pode desistir. Ano que vem tem mais, depois do ano que vem tem mais, a vida segue. Exatamente, a vida segue, não se desespere. Filosófico nós dois hoje. Sim. Mas vamos de esporte. E hoje começa a ser escrita uma nova história. Pela primeira rodada da Superliga Nacional, o Vôlei Taubaté enfrenta o Blumenau às 20 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Lembrando que os taubateanos são os atuais campeões do torneio nacional, além de terem conquistado nas últimas 2 semanas nada mais nada menos do que 2 títulos, o Campeonato Paulista e a Supercopa Nacional. Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia da equipe taubatiana poderão adquirir os ingressos na Secretaria de Esportes e Lazer, na Clínica Sorridentes, no Taubaté Shopping, no Via Auto Shopping ou reservar pelo aplicativo do Vôlei Taubaté. E ainda sobre Taubaté, hoje tem decisão. A equipe de handball do Taubaté enfrenta o Pinheiros às 20 horas em Taubaté. O confronto é válido pelo primeiro jogo
das finais do Paulista. Esporte realmente em alta em Taubaté. Hoje o Taubaté dominando o esporte aqui do Vale do Paraíba, seja no handball ou no vôlei. A gente fala muito do vôlei, mas vale lembrar também que o handball de Taubaté é tricampeão mundial. Vamos também valorizar o pessoal do handball. Muito legal isso mesmo. Apoio sempre muito ao esporte. Agora presta atenção nessa notícia. Eu falo presta atenção porque vai ser bem interessante. Um grupo de 40 a 60 perus, ou bicho peru, está causando tumulto em Toms River, cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo a reportagem do Insider, o grupo de animais está agindo de forma agressiva. Existem diversos relatos por lá de ataques contra pessoas, carros e até propriedades. O jogador de beisebol Todd Frazier usou seu perfil no Twitter para desabafar contra a situação e chegou a pedir que o governador do estado, Phil Murphy, intervenha para resolver o que ele classificou como um grande problema. O Departamento de Controle de Animais explicou que não tem poderes para ajudar na questão por não ter licença para capturar animais selvagens. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem, que seria o órgão responsável por resolver a questão, disse em entrevista à New Jersey 101.5 que já está conversando com associações do bairro para colher mais informações sobre o caso. A revolta dos perus. A revolta dos perus. Agora aqui, como é que é o órgão aqui? O órgão responsável aqui, então, o Departamento de Pesca e Vida Selvagem está conversando. Nós estávamos perguntando aqui, e quem vai representar os perus nessa conversação aí? Exatamente. Porque eles devem ter um motivo aí. Deve ter um motivo de ter ficado bravo, a revolta dos perus. Provavelmente daqui a pouco sai um filme, a gente já teve a revolta das galinhas, né? Pois é, quem sabe sai a revolta dos perus. Mas com esse caso, até certo ponto hilário aqui, a gente termina o Abre Aspas de hoje. Agradecemos demais a ampla participação aqui na entrevista ao vivo com o prefeito. Todas as perguntas em que não houve tempo hábil para a gente fazer ao prefeito serão, obviamente, encaminhadas a ele. E a gente agradece muito e de verdade a sua participação. O Abre Aspas depende e faz e é feito para que você participe. É com você. Não é, Douglas? Eu Exatamente. agradeço também a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a sua presença aqui, Glauco. É sempre um prazer. Lembrando que amanhã é sexta-feira, né? Porque quinta, véspera de feriado, é sexta. E todos esses conteúdos a gente está lançando uma nova plataforma de podcasts aqui na SP Rio Mais. Você pode conferir aí indo para o trabalho, ouvindo no carro, na academia. A SP Rio Mais agora também está em podcasts. Exatamente. Mais um produto para você aí do Abre Aspas. E pode ter certeza que a gente vai se aplicar muito nesse produto. E a gente vai querer, claro, saber a sua opinião. Um prazer tê-los mais uma vez conosco. Muito obrigado, Douglas, e até amanhã com mais um Abre Aspas.